Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e de maneira especial a igreja celebra esta grande solenidade, a solenidade de Pentecostes. Até então, Jesus já havia falado aos discípulos que ele iria enviar o Consolador, o Defensor, o Paráclito, o Espírito da Verdade. Vocês se lembram que Jesus havia dito ali na despedida que ele teve com os discípulos na última ceia ou na primeira missa? Jesus havia dito: "Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para a casa do Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito da Verdade." E o Espírito da Verdade vai ensinar vocês em que consiste o pecado e a justiça. O Espírito da Verdade vai dar força a cada um de vocês. Lembre-se também que lá no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas e São Mateus, Jesus também diz que eles iriam ser levados diante dos tribunais e eles não precisariam se preocupar com o que eles iriam falar, porque o próprio Espírito Santo daria palavras que convenceriam os algozes. Mas mesmo assim, convencendo os algozes, eles poderiam até ser mortos, mas o Espírito Santo daria a palavra, a verdade para eles. E depois Jesus fala também, depois da ressurreição, que eles deveriam ir e estarem reunidos ali no cenáculo, que o Espírito Santo viria sobre eles. Eles foram e ali mais ou menos entre aqueles 9 dias, eles rezando, o Espírito Santo veio sobre eles, como nós acabamos de ouvir na leitura aqui dos Atos dos Apóstolos. Depois vocês peguem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Diz que a sala onde eles estavam foi iluminada e então apareceu línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito inspirava. E ali diz que os moradores de Jerusalém ficaram sem saber, na verdade, o que estava acontecendo. Eles ficaram admirados e os homens começaram a dizer, então: "O que está acontecendo? Estes homens estão falando não só, eles não são todos galileus. Como
é que nós o escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, crentes e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Olha o que aconteceu, meus irmãos. Lembrando que no evangelho de hoje fala que Jesus, quando entrou ali no cenáculo, Jesus soprou sobre eles e eles ficaram cheios também do Espírito Santo. É o início da missão da igreja. A igreja, ela é missionária. A igreja agora, no início, quando ela recebe o Espírito Santo, ali com os apóstolos, onde estava Nossa Senhora também, eles vão cumprir aquilo que Jesus havia dito também: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Ide, vão, preguem, anunciem. Anunciem a boa nova. Anunciem tudo aquilo que vocês aprenderam. O que vocês aprenderam comigo. Vocês me viram, vocês viram os milagres, vocês viram as promessas do Pai se cumprindo através de mim, através dos milagres, através do que eu falei. Vocês viram que eu curei, que eu libertei das garras de Satanás muitas pessoas. Vocês viram que eu ressuscitei pessoas, em especial Lázaro. Vocês viram eu transformar a água em vinho. Vocês viram eu andando sobre as águas. Vocês viram que eu fui crucificado. E eu havia dito para vocês que ao terceiro dia eu iria ressuscitar. E realmente isso aconteceu. No terceiro dia eu ressuscitei, depois de ter sido morto. Agora eu vos envio, vão para todos os lugares, todas as nações, anunciem a boa nova. E a boa nova consiste nisso: eu sou o verdadeiro Deus. Eu mostrei para vocês e expliquei que existe esse mistério da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho que sou eu e o Espírito Santo. Vai falar para eles que o pecado de Adão e Eva, que é chamado pecado original, que vos fez perder essa relação com a Santíssima Trindade. Diga para eles que agora a reconciliação aconteceu. Vão dizer para eles que a porta do inferno se fechou e se abriu. Vão dizer para eles que agora a salvação consiste em crer em mim. Vão. É preciso que agora vocês vão e salvem almas. Pedro, você se lembra que quando você estava pescando e eu fiz aquele milagre? E você lá, você, Tiago, João, não estavam pegando nada e vocês conseguiram pegar muitos peixes. E eu disse para você, Pedro, e para Tiago e João: de hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Agora está na hora de se realizar essa profecia.
É preciso salvar almas, Pedro, salvar almas. E eu te coloco à frente de toda a igreja, da minha igreja, Pedro, como eu falei. Se lembra, Pedro, que eu falei isso para você? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos os povos precisarão saber desta boa nova. Porque o Pai quer todos perto de mim. E aí está, meus irmãos, a ação do Espírito Santo. Aqueles apóstolos que estavam com medo, quando eles recebem agora o Espírito Santo, eles são fortalecidos. E aí, neste fortalecimento, eles vão, pregam, anunciam, ao ponto de muitos darem a própria vida. É assim que começa esta ação do início da igreja missionária, que vem sob a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo que continua agindo, continua manifestando e levando a igreja a anunciar a boa nova de salvação. Talvez até você que está me ouvindo agora, talvez não, você que está me ouvindo agora, você pode ter ouvido alguém proclamar a boa nova. E através dessa boa nova proclamada, anunciada, você abriu seu coração. Você vivia nas trevas, sob a ação do diabo. O demônio estava ali e tomava conta das suas ideias, dos seus pensamentos. Você nem acreditava que Deus existia. Mas através da proclamação da palavra, quer seja através de um bispo, de um padre, de um diácono ou de um leigo, o seu coração se abrasou, você abriu o coração e hoje você faz parte da igreja, você é membro da igreja porque você é batizado, você agora participa da missa, tem a Eucaristia, você entendeu o valor da Eucaristia e você sabe agora que a nossa vida aqui na terra, ela é uma passagem, como o próprio Senhor nos ensinou. E você sabe que agora existe o céu, a eternidade, a morada de Deus, a morada dos anjos. Que a nossa pátria celeste é o céu, que aqui é apenas passagem. Isso tudo foi o Espírito Santo que falou sobre a boca, através dos lábios daquela pessoa. Aquela pessoa foi utilizada e veio a ação do Espírito, e através desta ação do Espírito você conheceu nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que começou com 12 e hoje milhões, bilhões de pessoas se encontraram com o Senhor e pertencem a essa igreja. Estou entendendo o que é a ação do Espírito Santo, o porquê que Jesus dizia que era necessário que eles recebessem o Espírito Santo. E o Espírito Santo com seus 7 dons, o dom do temor de Deus, de inteligência, de ciência, de sabedoria. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Isso é a Igreja Católica. Hoje a Igreja Católica faz aniversário. A Igreja do Senhor Jesus Cristo faz aniversário. Relembrando este momento em que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos.
E não podemos esquecer que Nossa Senhora também estava lá. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, ao ponto de não temerem mais. E dentro do coração deles não existia outro desejo senão anunciar a boa nova da salvação, que consiste em crer em nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas pessoas se salvaram no primeiro discurso de Pedro? Muitas pessoas se converteram, ao ponto de quando Pedro foi anunciando Jesus, falando de nosso Senhor Jesus Cristo, eles ficaram com o coração assim arrependidos e eles disseram o que nós devemos fazer. Aí Pedro disse: creia no Senhor Jesus, sejam batizados. E eles foram batizados. E Pedro dizia: fuja deste povo corrompido que não quer saber de Deus, e sejam fiéis até o fim. E quantos desses foram martirizados depois? Porque o inferno ficou furioso com a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na vida do povo de Deus. E muitos tiveram que derramar o sangue para proclamar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vejam, a partir dos apóstolos, veja como a igreja foi crescendo. Se lembram daquela parábola que Jesus contou da semente que é jogada na terra e depois ela brota e vai crescendo ao ponto de as aves dos céus virem e pousarem nela? E aí essa igreja católica vai crescendo, e o Espírito Santo vai suscitando as congregações religiosas. Quantas congregações religiosas, quantos fundadores cheios do Espírito Santo, uns cuidando dos doentes, outros cuidando dos enfermos, outros cuidando dos encarcerados. Que igreja, que bonita a nossa igreja, meus irmãos. Essa igreja que é alimentada pelo corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o alimento da igreja católica. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A Igreja Católica que nos dá de presente os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, o crisma, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, dos enfermos, a unção dos enfermos, o sacramento do perdão. Tudo isso está ali, o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo que vai revelando, que vai mostrando. E a igreja é dócil, e dentro dessa docilidade a igreja vai caminhando e vai santificando, porque o Espírito Santo nos santifica. Que alegria, meus irmãos, que alegria, como diziam os santos, eles se orgulhavam de ser católicos. E aí, por trás de tudo isso, nós vamos vendo a ação do Espírito Santo, os mártires, os confessores, as virgens que dão a vida por nosso Senhor, que se consagraram a nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Católica
e que tem como mãe Nossa Senhora, a Virgem, aquela que reza por cada um de nós para que o Espírito Santo possa continuar agindo na nossa vida. Parabéns, você que é católico. Parabéns, você que pertence a essa igreja. E aqueles que não pertencem, está na hora de vir e ouçam a ação e ouçam o que o Espírito Santo fala. E abra seu coração para nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima. Morro como filho da igreja.